Fala galera que acompanha meu canal, tudo bem? Meu nome é Renan Gouveia, eu sou um aspirante de historiador e hoje numa história em 10 minutos eu vou te contar um pouquinho da vida de João Cândido Felisberto, também conhecido como Almirante Negro. Sim, o chefe, o líder da Revolução da Chibata, que se você não conhece a história, clica em um dos cards que vai estar por aqui ou no primeiro link da descrição, que eu vou te contar de forma simples e sutil, conteúdo prático e fácil, o que foi a Revolta da Chibata. Vamos lá. Quem foi João Cândido? João Cândido foi um filho de ex-escravos, nascido lá em 1880, em Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul. Quando o cara completou 10 anos de idade, ele mudou-se para Porto Alegre com um amigo da família. E 4 anos mais tarde, com seus 14 anos de vida, entrou para a Marinha Brasileira, como grumete. Aí você para e pensa, poxa, o cara era grumete. Grumete deve ser uma profissão muito maneira na Marinha, né? O nome pelo menos é chique, o nome pelo menos é bonito. Então deve ser o cara que controla os canhões, o cara que faz a direção dos navios, um cara que mexe com mapas. Aí que você está enganado. Nesse ano, lá na década de 1894, 1895 mais ou menos, Grumete era o responsável por limpar os navios e fazer as tarefas que ninguém queria fazer. Em outras palavras, ele era a quinta pessoa depois de ninguém. É triste, é pesado, mas era realmente o que acontecia, ok? Principalmente na época, a Marinha, ela era muito segregada, ela tinha uma diferença muito grande, um racismo muito grande, por conta pelo tom da pele, pela cor da pele das pessoas. Então essas profissões realmente ficavam para os negros. Graças a Deus, com o tempo isso mudou, hoje em dia é totalmente diferente, mas lá nessa época era assim que acontecia. Enfim, com 14 anos então ele entrou na Marinha, e pelo seu espírito de liderança e pelo seu destaque perante os demais, um ano após ingressar, ele foi enviado para o Rio de Janeiro. Ou seja, com 15 anos de idade, ele saiu de Porto Alegre, da base da Marinha em Porto Alegre, e foi para a base no Rio de Janeiro. E com seus 20 anos ele já era instrutor de aprendiz. Ou seja, nesse primeiro ponto nós vemos que João Cândido, ele era muito focado no que ele queria, ele era super focado e ele ia correr atrás e conseguia. O cara entrou na Marinha com 14 anos de idade e com 20 anos de idade ele já era instrutor de aprendizes. Ou seja, a gente já consegue ter uma ideia do que passava na mente desse cara, concorda? E pelo seu grande currículo atuou em diversas missões, como por exemplo a famosa Revolução Acreana, que foi quando o Brasil ele entrou em conflito, ele lutou com a Bolívia pela região do Acre. É um assunto que a gente vai abordar mais no futuro, mas aconteceu isso também e João Cândido ele atuou nisso. Fora as diversas missões que ele atuou, incluindo a ida dele até a Inglaterra, quando o Brasil adquiriu os seus novos navios, né? Que eu também comentei no vídeo anterior sobre a Revolta da Chibata. E com isso, quando ele voltou para o Brasil, houve toda a história da Revolta da Chibata, os 4 dias, onde eles apontaram seus canhões para o Palácio do Catete, onde eles conseguiram o que eles queriam, que era realmente terminar os castigos físicos dentro do exército. Aí você para e pensa, bom, se acabou a Revolução, a história está encerrada. E é aí que você se engana. Na verdade, foi aí que tudo começou na vida de João Cândido. E por qual motivo? Vamos lá. Na noite de Natal de 1970, sim, 24 de dezembro de 1910, perdão, não é 1970, é 1910, desculpa, João Cândido e outros marinheiros, eles foram presos e colocados numa cela lavada com água e cal. Ou seja, os caras conseguiram o que eles queriam, que era o fim da utilização de castigos físicos dentro da Marinha, mas eles foram presos. Só que você tem que pensar comigo no seguinte, eles foram presos lá em 1910. Quando uma pessoa é presa hoje em dia, em 2020, o ano que vos falo, já existe uma dificuldade muito grande no sistema carcerário. Agora pense em 1910. Só para você ter uma noção, pegaram 18 caras, 18 marinheiros e fuzileiros e colocaram numa cela que foi construída para no máximo 5 pessoas. Então eles pegaram 18 pessoas numa noite de Natal e colocaram numa cela que foi projetada para no máximo 5, 6 pessoas estourando. E essa sala foi lavada com água e cal. Aí você pode pensar, pô, o Renan está enfatizando na água e cal por quê? Vamos lá. Acho que todo mundo sabe disso.
mas a água ela evapora. Se você jogar uma água no chão, lavar, sei lá, a cozinha da sua mãe, o seu banheiro aí da sua casa, com o tempo essa água vai evaporar. Obviamente que você vai secar, né? Mas essa água evapora. E o cal fica. E foi o que ocorreu. E se você também não sabe, respirar, inalar o cal causa muita irritação nas vias respiratórias. Ou seja, você vai começar a tossir, vai começar a ter dificuldade para respiração. E se você não tiver contato com o ar fresco, com o ar puro, você vai acabar morrendo asfixiado. E foi exatamente isso que aconteceu. Somente 2 pessoas sobreviveram, João Cândido e outro marinheiro. Os outros presos, eles morreram asfixiados. Aí você pode pensar, poxa, mas eles morreram asfixiados em uma noite? Os caras ficaram presos na noite de Natal, dia 24, aí dia 25 eles devem ter ido lá dar um suporte para os presos, né? Porque eles não fizeram nada de errado, mas estavam presos. E aí que você se engana. A cela só foi aberta dia 26 de dezembro, ou seja, 2 dias depois que esses caras foram presos. E obviamente que depois desse trágico episódio, o grande almirante, o João Cândido, ele foi levado para o hospício. O cara não chegou a ficar louco totalmente, mas ele ficou muito traumatizado. Os irmãos de farda que lutaram junto com ele morreram numa cela e alguns relatos falam que ele ouvia o grito dessas pessoas e até mesmo via o rosto dessas pessoas. Então ele foi enviado para um hospício como louco. E quando chegou no hospício, uns 2 meses mais ou menos que ele foi internado, viram que o João Cândido não tinha nada. O João Cândido só tinha apenas trauma. Então ele foi enviado novamente lá para a Ilha das Cobras, que foi onde ele foi preso. E depois de quase 2 anos nesse vai e vem de prisão, no dia 1º de dezembro de 1912, João foi absolvido, porém excluído pelo Conselho de Guerra. Ou seja, limpou-se a ficha dele, mas ele foi excluído da Marinha pelo Conselho de Guerra. E para um homem que entrou no quartel, que entrou na Marinha com 14 anos, a única coisa que ele sabia fazer era o mar. A única coisa que ele conseguia trabalhar era no mar, era nos navios. E ele foi excluído da Marinha do Brasil. E é nesse momento que a vida de João entra num declínio muito grande. A começar pelas grandes doenças. João tinha um cenário muito complicado da saúde. A saúde dele era muito complicada. Lembra quando eu te contei que ele foi lá para a Acreana, que ele foi defender o Acre da Bolívia? Defendeu o Acre da Bolívia? Então, nesse momento ele pegou uma pneumonia muito forte. Foi por esse motivo que ele se ausentou do conflito. Só para você ter uma ideia. Entre 1000 outras questões que aconteceu com ele. Mas ainda assim, João não perdeu as esperanças. João continuou trabalhando nas águas. Então ele já foi pescador de peixe, ele já foi vendedor de peixe e até comandante de um navio. Porém, o navio qual ele foi comandante, ele ficava num porto que era coordenado por um dos oficiais que ele prendeu na Revolta da Chibata. Ou seja, a vida de João dentro dos portos era muito complicada. Porque sempre ele era mandado embora ou sempre tramava alguma coisa para ele não entrar nos cargos por conta do seu passado. Um passado heróico que não era visto dessa forma. E, com o passar do tempo, lá no dia 6 de 12 de 1969, sim, 1969, provavelmente alguém que está assistindo esse vídeo já era nascido, ou então estava nascendo, ou então você que é mais novo, seu pai, a sua mãe, os seus avós, um tio, alguém era nascido. Nessa data, 6 de dezembro de 1969, João Cândido veio a óbito, vítima de um câncer no intestino. E tudo que ele tinha era uma pensão que o governo do Sul dava, uma espécie de aposentadoria, que era muito baixa, e a roupa do corpo. Então, é nesse momento que eu quero levar você a uma reflexão, o que nós temos feito da história dos heróis da nossa nação. Provavelmente a Revolta da Chibata, João Cândido, o Almirante Negro, o Almirante dos Mares, você deve ter aprendido isso na escola e com o passar do tempo isso caiu no esquecimento. Então hoje eu quero te convidar a se recordar, a ter interesse e a buscar a história do seu país, a história da sua nação, a história do Brasil. Os grandes nomes do Brasil, os grandes heróis do Brasil. E João Cândido com certeza é um desses nomes. Existe uma música que foi criada em homenagem ao João Cândido, um samba na verdade, e uma hora da música, uma parte fala assim: salve o almirante negro que tem por monumento pedras pisadas no cais. Então isso é um soco no peito para nós, que nos mostra novamente que os heróis brasileiros têm caído no esquecimento, a ponto de um herói que conseguiu o que queria, que era o fim
dos castigos que eram sofridos na pele dentro de uma instituição gigante que era a Marinha após a abolição da escravatura, ter como monumento pedras pisadas no cais. Então hoje eu quero te convidar a isso. Tenha interesse pela história do seu país. O Brasil é um país rico, rico de cultura, rico de histórias. E eu estou aqui na História em 10 minutos para conseguir levar um pouquinho dessa história para vocês. Então por esse motivo hoje eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, para você fazer um comentário se você sabia dessas histórias ou então alguma história que você queira ouvir no canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. A história ela deve ser escrita por nós também e compartilhada acima de tudo. Te agradeço a você que me ouviu, que me acompanhou até aqui, e mais no final da semana, para ser mais honesto, domingo, eu volto com mais um vídeo. Muito obrigado, um abraço.